Nós podemos afirmar para a sociedade brasileira que, diferente da time mania ou diferente do refis, dessa vez os clubes brasileiros não vão mais acumular dívidas como vem acontecendo ao longo dos últimos anos. Deputado Toninho. Bom dia, senhoras e senhores, todos presentes. Obrigado pelo convite, parabéns aqui pelo evento. Evento que o Brasil vai precisar cada vez mais repetir dessa e de outras formas para que a gente consolide um pensamento pró-esporte na sociedade brasileira, entre os executivos, sociedade, torcedores, dirigentes. Quero fazer um preâmbulozinho, antes de ir direto na pergunta, e você já foi bastante objetivo aqui. Parece ainda um empresário, tem que dar lucro, né? Se demorar muito começa a dar prejuízo. Acho que o painel, assim, o eixo aqui do painel é o papel do Estado no desenvolvimento, no fortalecimento do futebol, do esporte. Isso está bem claro e bem, em letras bastante garrafais, no artigo 17 da Constituição Federal. Foi bem escrito, apesar de curto, um artigo só com 3, 4 incisos, mas muito explicativo. O problema é que só veio ser regulamentado com a Lei Pelé em 98, e depois com o Estatuto do Torcedor, e depois algumas outras leis esparsas. Então a gente pega esse atraso de mais de 10 anos na regulamentação, ou seja, o Congresso Nacional volta a discutir esporte com a Lei Pelé, mas mesmo assim a letra fria da lei ainda não resolveu o problema. Então acho que o Brasil começa a despertar para isso agora com o advento da Copa do Mundo e das Olimpíadas. Eventos como esse acontecendo no Brasil inteiro, e acredito que o maior legado, um dos grandes legados que a Copa pode deixar e as Olimpíadas é exatamente um pensamento consolidado da importância do esporte na cidadania, na economia, ou seja, na produção de riqueza e vários outros desdobramentos da importância do esporte na vida das pessoas, na saúde, como a própria ONU recomenda isso. E nesse momento está-se em debate internamente ainda no governo e também num grupo mais restrito no Congresso Nacional, não só a reestruturação das dívidas dos clubes, que é um momento oportuno pela pauta sugestiva do esporte na vida das pessoas, mas também depois de vários programas e projetos, o Brasil Maior, de desonerações, de diminuir a carga tributária das empresas em cima do chamado Custo Brasil. Então, só nesse período de Dilma Rousseff, o governo federal abriu mão de uns 150, 170 bilhões de arrecadação para ajudar as empresas brasileiras a serem mais competitivas. Então, tem um clima favorável de discutir também os clubes dentro desse bojo todo. Então, não é um caso isolado, não é um fato isolado, não é o único setor que tem problemas de sobrevivência financeira na economia. Então, não dá para dizer que algumas manchetes, às vezes, maldosas do setor da imprensa, dizendo que os clubes serão privilegiados, cartolas, anistia, perdão da dívida. Não se discute perdão, se discute um parcelamento, como se discutiu para todos os outros setores da economia, setor do etanol, do petroquímico, petróleo, todos aqueles setores que o Brasil julga ser estratégico para a tua afirmação como uma nação. E aí o futebol está dentro disso. Felizmente, o brasileiro começa a perceber a importância do futebol na vida das pessoas, do torcedor, como paixão, mas, sobretudo, como cartão de visita, como um monte de outras situações. Vendo o vídeo agora, a rodada de domingo, por exemplo, quando você vê lá o Santa Cruz levando 60 mil pessoas na terceira divisão para ir para a segunda divisão do campeonato pernambucano brasileiro, as pessoas chorando, e aí a gente começa a despertar para isso. Então, como está no artigo 217 da Constituição Federal, que é dever do Estado fomentar o esporte, como está na Lei Pelé, que vai lá, regulamenta, exige transparência, ou seja, o Estado fazendo o seu papel no âmbito da norma, nós devemos também cuidar disso como um patrimônio nacional. Então, dar condições para que os clubes viram a potência econômica é a obrigação do Estado brasileiro. Então, está se discutindo nesse momento essa dívida, um parcelamento,
A minha opinião é que a gente dê duas opções para os clubes: paguem dinheiro, paguem prestação de serviço, como as Santas Casas acabaram de ser agraciadas com isso, vão poder pagar suas dívidas prestando serviço, como as universidades também teve isso a partir do ProUni, podem pagar suas dívidas se quiserem, prestando serviço, formando jovens aí pelo Brasil afora. Eu acho que deve também dar essa opção para os clubes brasileiros. Estamos falando aí de uma dívida de aproximadamente 4 bilhões de reais, né, que seria o Estado assumindo o seu papel de fomentador do esporte brasileiro. Agora, junto com isso, dentro do projeto, estamos lá debatendo com o Ministério, dentro do Congresso, nós queremos fortalecer o Fundo de Fomento ao Esporte. Hoje nós temos o fundo da Lei Agnello Piva, que tem lá por volta de 100 milhões, um pouco mais de 100 milhões, que ainda é muito incipiente para o que precisa o Brasil para a formação de atletas, né? Então nós queremos redirecionar o dinheiro da Time Mania, que hoje é para pagar a dívida de clubes. À medida que você parcela em 120 meses, não precisa mais desse dinheiro da Time Mania. Esse dinheiro, com a Time Mania revitalizada, poderá colocar uns 100 a 150 milhões por ano nesse fundo. O Time Mania, o ano passado, que arrecadou 250 milhões, 22% para os clubes. Nós estamos dando um outro formato para ela, uma parte maior vai para os clubes, para os torcedores, onde poderá ter nessa revitalização da Time Mania uns 150 milhões para esse novo fundo. E a Caixa está nos dando de presente a Raspadinha, que é a loteria mais popular do mundo. Pelo mundo afora, fatura 60% das loterias. Aqui no Brasil tem um potencial enorme, à medida que você dinamiza, implementa uma outra logística. O potencial que a Caixa estuda nesse projeto de uma nova Raspadinha é poder faturar uns 5 bilhões por ano. E estamos discutindo o percentual que iria para esse fundo de esporte. Ou seja, nós poderíamos ter, a partir do ano que vem, um novo fundo de esporte com 1 bilhão e meio por ano para o fomento do esporte. Eu acho que aí sim o Estado brasileiro começa a assumir o seu papel verdadeiro de formação de atletas e de iniciação esportiva. Até aí nós temos apenas a letra da lei. Eu acho que fez a tua parte na Constituição, fez a tua parte na Lei Pelé, fez a tua parte no Estatuto do Torcedor. Essas leis colocam ali uma série de responsabilidades para o Estado que nem sempre você leva a sério. Quando nós estamos falando de Estado, nós estamos falando só da União. Acho que isso tem que envolver, nós temos que trabalhar para ter um sistema único do esporte, como na saúde, por exemplo, na ciência social, na educação. O esporte se dá lá no bairro, na quadra, na rua. Acho que isso tem que ser cada vez mais municipal e os poderes, Estado e União, apenas ser o fomentador, o regulamentador desse uso do dinheiro. Pedir à sociedade, dar mecanismo para que a sociedade possa acompanhar, possa fiscalizar e possa ajudar a garantir ali a lisura na aplicação dos recursos públicos, né? Então, acho que isso é função nossa, e eu acho que pela primeira vez nós estamos aqui diante de um debate que o Estado e a sociedade vê a importância do esporte, a importância do futebol na vida das pessoas. Para quem tem dúvida, procura ler um documento da ONU, que ela desenvolveu no ano 2000, chamado Desenvolvimento do Milênio, que é um verdadeiro puxão de orelha dos homens e mulheres públicas que administram o mundo. Ou seja, está ali dizendo para todos nós, né? Se você investir no esporte, você economiza na saúde. O esporte, ele promove a cidadania, promove a integração social, ele para a guerra, ou seja, tem vários simbolismos, e inclusive também é um PIB importante que chega a ser tão grande quanto o PIB da indústria automobilística. Esse projeto, finalizando, devolvendo aqui a palavra para você, está nos finalmente. O Aldo vai ver lá com a presidente qual é o procedimento legislativo para a implementação deles, faz por medida provisória, se faz através de projeto de lei, mas eu creio que nesse mês de novembro é decisivo para que a gente dê essa definição e esse fecho final nesse projeto. Muito obrigado. Obrigado, deputado. E